Pode sentar um instante. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo e o seu amor dura para sempre. Você sabe que muitos irmãos estão em viagem, esse feriado prolongado, estão descansando. Isso é bom, isso é lícito, é importante. De vez em quando você pegar a sua família e desfrutar de um tempo de lazer, de um tempo de refrigério. Isso faz parte também da nossa saúde. Amém, queridos? Nós temos falado sobre cuida de ti mesmo. Isso é tão abrangente, não fala apenas da nossa vida espiritual, fala também do aspecto emocional e do aspecto físico. Então é importante, de vez em quando, fazer isso, mas nós, nesse dia, nesse tempo, nesse feriado prolongado, temos priorizado estarmos aqui, juntamente com você. Hoje pela manhã eu estive presente, estava numa igreja batista, ali na Vila Rubi, compartilhando a palavra de Deus, servindo aos irmãos também. E o que nós estamos vendo, irmãos? Estamos vivendo na íntegra aquilo que Deus falou conosco no final do ano, no dia 31, no culto da virada. Estamos desfrutando de conexões que Deus está fazendo. E eu creio que com você também não é diferente, no seu dia a dia, no ambiente em que você vive, o ambiente em que trabalha. Deus provavelmente está abrindo seus olhos para perceber as pessoas que Ele está conectando na sua vida, para que propósitos específicos aconteçam e você possa crescer, se desenvolver para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Então, nós temos vivido esse tempo intenso no ministério, compartilhando agora aulas demonstrativas, divulgando o Rema, esse centro de treinamento bíblico que tem abençoado tantas pessoas ao redor do mundo. Tem sido uma temporada intensa em algumas igrejas diferentes, algumas denominações que Deus tem aberto as portas, bem como dentro do Verbo da Vida. Essa é a nossa incumbência para essa estação, ensinar a palavra, mas também pregar a palavra, amém? E nós estamos vendo o agir de Deus, estamos vendo as confirmações de Deus em relação à palavra que tem sido pregada, o impacto dela, não apenas na vida daquele que ouve, mas na vida daquele que prega. Porque quando nós debruçamos na palavra para estudar a fim de compartilhar, irmãos, nós também somos afetados pela palavra de Deus. E fica aqui uma instrução para aqueles que pregam: não leia a Bíblia para pregar, leia a Bíblia para viver. Amém? Antes de tudo, nós vamos praticar a palavra que estamos lendo, ouvindo, e isso vai fazer toda a diferença quando abrimos a nossa boca para compartilhar com outras pessoas. Amém? Nessa noite eu tenho uma palavra específica da parte de Deus para compartilhar com você. Eu sei que de manhã foi uma bênção, eu ainda não pude ouvir, estava ministrando em outro lugar, mas ouvi as notícias a respeito daquilo que Deus fez aqui, a palavra inspirada pelo Senhor para essa temporada que nós estamos vivendo como corpo de Cristo na terra, um alerta de Deus, uma exortação para que uma geração inteira não se perca, não viva de maneira leviana, desconsiderando o plano, a vontade de Deus, desconsiderando a necessidade do temor do Senhor, da santidade. Tudo isso faz parte, irmão, de uma vida que agrada a Deus. Precisamos preservar essas coisas mesmo, se nós queremos corresponder ao plano de Deus. Mas para essa noite, eu quero falar com você sobre quem é você no mover. Diga assim: quem é você no mover? Eu já vou explicar essa pergunta. Eu estive pensando em tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo. Há um lugar lá nos Estados Unidos que está experimentando de algo glorioso, aquilo que é chamado de avivamento, um grande mover do Espírito está acontecendo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que aquilo não é um ato isolado da soberania divina. Aquilo foi provocado. Aquilo é resposta à fome de um povo, a busca de pessoas sinceras, quebrantadas diante de Deus. Então o que nós estamos vendo é uma resposta. Amém? É a manifestação do clamor de corações que estiveram diante de Deus, ministrando ao Senhor. E agora, o que começou lá, já começou a se espalhar para outros lugares. A influência do avivamento geralmente rompe as quatro paredes da igreja local, ou de onde começou, e vai afetar a sociedade. E é isso que nós veremos, irmãos, o impacto lá fora. Não apenas na vida dos crentes que estão envolvidos no mover, mas também aqueles que estão ao redor. Sociedade é impactada e haverá realmente mudanças significativas no cenário que eles estão vivendo lá. Mas eu creio que não vai ficar só lá.
Eu creio que realmente Deus está despertando o corpo de Cristo para viver coisas novas. Aquilo que por muito tempo você almejou como sendo um sonho, como sendo algo que outros irmãos em outro tempo viveram, você leu sobre essas coisas nos livros, agora isso é real. Agora isso faz parte dos nossos dias, irmãos. Deus está fazendo de novo. Quantas vezes nós cantamos que Ele vai fazer outra vez? Ele está fazendo de novo. Diga, Ele está fazendo de novo. Aleluia. Mas quem é você no mover? Você é daqueles que assistem ou você é daqueles que participam? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque em todo mover de Deus na terra haverá pelo menos 2 grupos de pessoas. No meio de tudo isso, há os espectadores e também os protagonistas. Espectador com S. Amém? O significado é diferente de uma palavra para outra. Tem espectador com X e espectador com S. O espectador com X fala daquele que carrega expectativa. E nós temos estimulado você a gerar expectativas no Senhor. Gerar expectativas nas coisas que Deus tem falado que vão acontecer. Mas eu estou falando de um espectador, de uma palavra que no latim é um substantivo masculino e faz referência à pessoa que presencia, que observa e assiste algo. É meramente alguém que assiste, não é alguém que interage. Dentro de tudo isso é alguém passivo. Agora, o perigo daquele que assiste é que geralmente ele se torna crítico. Quem vive a assistir as coisas fica tendencioso a críticas. E aí nós vamos ver um segundo grupo, e não sei quanto a você, mas eu quero estar inserido neste, o grupo dos protagonistas. Quem é o protagonista? Geralmente é o personagem principal de uma história. É aquela pessoa que se destaca, é inquieta, proativa e toma atitudes para mudar as coisas. Esse é o tipo de pessoa que eu desejo ser. Tenho trabalhado para interagir com as instruções de Deus, para corresponder às expectativas do céu, porque sabe, irmãos, nós podemos sim, e é positivo, gerar expectativas em Deus e no seu mover. Mas e se eu te disser que Deus tem expectativas que eu e você correspondamos ao plano dele? Deus deseja que nós correspondamos, que saiamos do lugar de inércia, saiamos do conformismo, do comodismo e comecemos a andar dentro do plano de Deus, irmãos. A vida cristã não é uma vida para assistir às coisas. Nós temos falado, você não vem à igreja para assistir culto. Você vem à igreja para prestar um culto a Deus. Você não é o espectador daquilo que Deus está fazendo. Irmão, você é um protagonista, alguém que interage. Você ministra a Deus durante o culto. Não é só aquele que prega que ministra a Deus. Nós tivemos aqui, agora há pouco, um momento precioso de louvor. Enquanto nós estamos louvando a Deus, foi dito, levante as suas mãos, interaja. Paulo disse, eu quero que todo homem, em todo lugar, levante mãos santas, sem ira e sem contenda. Interagir, irmão, com aquilo que Deus deseja fazer. Como eu disse, lá nos Estados Unidos, o que eles estão vivendo? A resposta a um clamor. Algo começou na terra que despertou a atenção do céu. Meu Deus. Algo saiu da terra e chacoalhou o reino do Espírito. Sabe que na cultura indígena, eles dançam para que a chuva venha. Na cultura do reino de Deus, você não dança depois que a chuva veio. Fé é dançar sem chuva. E quando você se move com o Espírito Santo, você provoca o reino espiritual. Quando você age à altura da palavra de Deus, você desencadeia coisas que vão alcançar a sua vida e vão alcançar o contexto onde você está inserido. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento de homens que se colocaram em uma brecha. Deus procurou alguém em um tempo específico para estar em uma brecha para interceder pelo povo. Não encontrou ninguém. Então ele manifestou o seu próprio braço. Agora, há um contexto específico onde alguém vai se colocar em uma brecha para interceder por uma cidade.
E essa pessoa vai diante de Deus e diz: Senhor, se tiver 10 justos na cidade, o Senhor destrói a cidade? Ele disse: não. Se tiver 10 justos lá, eu não destruo a cidade. Alguém que teve ousadia de se colocar diante de Deus para pleitear a causa dos outros. E sabe, Deus estava disposto a atender a essa expectativa, ou a esse clamor, a esse pleito de um homem, irmãos. E aí nós vamos para a nova aliança, que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o que dizer da oração de um grupo de justos? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos, resposta a orações que foram feitas em um lugar. Claro que não apenas orações, houve quebrantamento, arrependimento, adoração, consagração ao Senhor. A prática dessas coisas, irmãos, um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz que Deus não despreza. Então, um derramar de Deus começou lá, mas precisamos entender que não é só para lá. Deus não quer liberar apenas em um lugar específico. É hora de um grande derramamento sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Aquele mover que começou lá em Atos capítulo 2 ainda não acabou. Ainda está chovendo. A profecia de Joel ainda está em manifestação. Então nós estamos vivenciando cumprimento de profecia. Diga: eu estou debaixo de profecia. Aquilo que foi falado pelo profeta Joel é o que nós estamos experimentando em alguns lugares, numa proporção maior, em outros numa proporção menor. Depende da fome. O que está faltando não é alimento, irmão, o que está faltando é fome. Quem é você no mover? Você é o que tem fome ou é o que está fastiado? Lá no passado, Deus estava liberando o maná do céu. E os homens ficaram fastiados e disseram: estamos enjoados desse pão vil. Tem gente fastiado com aquilo que Deus está liberando. De novo essa palavra, de novo esse assunto, de novo essas coisas. Não muda o disco. Mas aqueles que valorizam, desfrutam. Aquele que tem fome, será saciado. Então Deus está nos chamando, irmãos, para sermos protagonistas e não espectadores com S. Não aqueles que estão sentados, vendo a banda passar, sem fazer nada. Deitados na redinha, esperando e dizendo: Deus falou, vai acontecer de todo jeito. Deixa eu dizer, irmão, eu e você precisamos ir ao encontro das nossas profecias. Já foi dito isso muitas vezes aqui, e eu não canso de dizer, porque eu tenho visto que de fato, viver uma vida passiva não te levará a cumprir o propósito de Deus. Precisamos ser intencionais dentro do plano. Quem teve mudança de vida na Escritura? Quem se levantou e foi ao encontro do seu Pai. Foram esses que desfrutaram de viradas. Quem decidiu lançar de si a sua capa, levantar da beira do caminho e atender aquele chamamento do Senhor Jesus. Foram essas pessoas que desfrutaram milagres, irmãos. Foram aqueles que obedeceram às instruções. Não foi quem ficou parado assistindo. A mulher do fluxo de sangue, se ficasse parada assistindo, ver a banda passar, não teria desfrutado daquela cura. Ela decidiu, falou consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu sei que ficarei curada. E ela saiu daquele lugar de fraqueza. A Bíblia diz que ela se infiltrou no meio da multidão e ela tocou na parte mais baixa do vestido dele. E o que aconteceu? O poder foi liberado. Ela não ficou passiva. Veja, ela não ficou assistindo. Ela não era uma mera espectadora. Oh, Jesus está passando na cidade. Ela disse: ele está passando, eu vou tocar nele. Aleluia. Quero ler com você 3 textos e nós vamos concluir aquilo que Deus está liberando sobre nós nessa noite. 2 Reis capítulo 7, versículos 1 e 2. 2 Reis capítulo 7,
Glória a Deus. 2 Reis capítulo 7, versículos 1 e 2. Peço a sua extrema atenção, não se disperse, porque eu ainda estou assimilando aquilo que de fato recebi nessa noite. É uma palavra densa para esse tempo e nós precisamos captar tudo o que o Senhor está liberando sobre nós. 2 Reis capítulo 7, versículo 1. Está escrito: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a essas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha para um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O que esse texto está falando, irmãos? Esse texto, para a gente entender o contexto, está falando que havia uma fome naquela terra, uma fome extrema, onde mães estavam dispostas a matar os filhos para comê-los. Tamanha a fome que havia ali. Então Deus levanta o profeta que vai trazer uma palavra, e a palavra foi: amanhã, mais ou menos essas horas, vai ter farinha na porta da cidade. Lembra que o cenário era fome extrema. Mães que estavam considerando matar o filho para comer. O instinto natural de mãe envolve proteção extrema do filho. Para a mãe chegar a pensar em comer o filho, a coisa está séria. Concorda comigo? Agora veio uma palavra do Senhor. Havia uma saída para aquela situação. Amanhã, mais ou menos a essas horas, vai ter farinha suficiente na porta da cidade. Agora a autoridade que ouviu aquela palavra disse assim: nem se Deus abrir janelas nos céus. Só que ele não conhecia o Deus que abre janelas e derrama bênção tal, que dela advém maior abastança. E aí o que aconteceu? Quando o profeta ouviu isso, a palavra do Senhor veio de novo e disse: ok, você vai ver, mas você não vai comer. Por quê? Só come quem crê. Só desfruta quem recebe. Quem fica nessa de será, não vai desfrutar. Então o que nós estamos vendo nesse texto aqui? Quem creu desfrutou, quem não apenas assistiu. Eu não quero ficar assistindo o que Deus vai fazer. Eu quero comer o que Ele vai liberar. Ou você vai ficar vendo todo mundo comendo na mesa de Deus e vai ficar de fora. Não. Se a mesa está posta, eu vou sentar nela. Se a mesa está posta, eu vou comer o que Deus está colocando na mesa. Eu não vou ficar vendo os outros comerem. Eu não vou ficar vendo aqueles homens e mulheres de Deus se enchendo do Espírito lá, sendo sacudidos pelo poder de Deus, saindo para se mover fora das 4 paredes da igreja. Não, eu também vou me encher do Espírito, e eu vou sair do lugar de inércia, e eu vou me movimentar dentro do plano de Deus. Porque não é só para eles, é para nós também. Não é só para eles, irmãos. É para todo aquele que crê, é para todo aquele que buscar. A Bíblia diz: quem busca encontra. Aleluia. Então o que a gente vê aqui? Um grupo, ou um homem, que não creu naquilo que Deus estava falando. E nós estamos vendo alguém que liberou uma palavra e creu. Se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver uns leprosos que vão desfrutar daquilo que foi liberado. Eles saíram do lugar onde eles estavam, eles disseram assim: se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for para lá, a gente morre. Então é melhor morrer de barriga cheia. Porque se leproso entrasse na cidade, era apedrejado. Aí eles disseram: morrer aqui com fome ou morrer com a barriga cheia, é melhor morrer com a barriga cheia. E eles foram para lá, e sabe o que aconteceu? Eles comeram.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei se você percebe a advertência do Senhor. Se você crê, você come. Se você não crê, você assiste. E depois não adianta se queixar de Deus. Abra um outro texto, Números capítulo 14, versículo 21. Eu preciso correr. Números 14, 21. Nós vamos ler até o 24. Aleluia. Números capítulo 14, versículo 21 diz: porém, tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Nós vemos Deus prometendo ao povo uma terra que manava leite e mel. Através de um braço forte, Deus arranca o seu povo da terra de escravidão do Egito e deseja introduzi-los nesse lugar que havia preparado para eles. Então acontece uma peregrinação, você se lembra do tempo do deserto, do êxodo, e no meio do deserto Deus manifesta a sua glória, maravilhas, milagres acontecem, e o povo está assistindo tudo. O povo está vendo a glória do Senhor em manifestação. Lembra que durante a noite uma coluna de fogo os guiava, durante o dia uma coluna de nuvem. Quando a coluna se movia, era uma sinalização, é hora de levantar a tenda e se mover, seguir em frente. Quando a coluna parava, é hora de parar aqui, fazer tenda e esperar o próximo passo. Dentro disso, caiu o maná do céu. Eles foram alimentados pelo Senhor quando tiveram fome. Mas eles não consideraram tudo aquilo que Deus havia feito, tirando-os daquela terra de escravidão. Eles começaram a se lamentar pelas cebolas que eles comiam lá. Estavam com saudade das cebolas do Egito. E começaram a desejar no coração voltar para lá, olha só. Aí começaram a reclamar de comida, Deus envia maná, eles comem o pão do céu. Isso é uma figura do pão que desceria do céu para nos alimentar, irmãos. Mas aquele povo não era grato. Começou murmuração, começou idolatria. Tantas coisas aconteceram na trajetória deles, que Moisés começa a ficar irado. Começa a ficar chateado com aquele povo, e muita coisa está acontecendo ali, a ponto de que Deus vai dizer para eles: infelizmente, muitos de vocês nem a terra vão ver mais. Era para vocês. Eu já havia dado a terra, mas vocês não vão ver e não vão entrar, por causa dessa atitude, por causa desse coração. Um dia, Moisés, segundo a instrução divina, vai enviar 12 espias, que deveriam trazer o relatório daquela terra. A terra que Deus já havia dado. Deus não daria a terra, Ele já havia dado. O negócio agora era só possuir. Mas eles ficaram com os olhos nas dificuldades. Eles disseram: tem gigantes lá. Enquanto Calebe e Josué viram o que tinha de bom na terra, aqueles outros 10 espias viam que era de ruim. E eles infamaram a terra, envenenaram todo o povo, que começou a chorar e lamentar. Tem gigante lá. Nós para eles somos como pão, eles vão comer a gente no café da manhã. Somos gafanhotos diante dos olhos deles. Então eles começaram a se depreciar em relação àquilo que Deus já havia prometido para eles, e esse relatório não agradou a Deus, não agradou o líder Moisés. Então está acontecendo algo tão decepcionante, porque Deus já havia falado que a terra era deles. E aí o que acontece? Deus havia feito essa promessa a esse povo, eles haviam de entrar nela, na terra que manava leite e mel, e durante o processo da sua peregrinação, que envolvia uma preparação para entrar na terra, porque nós vamos ser preparados para entrar naquilo que Deus tem para nós.
Na peregrinação havia um processo que os prepararia para entrar. O povo começou a duvidar do que Deus falou. E a incredulidade deles fechou as portas. Então eles assistiram aos milagres que Deus havia feito, até chegarem à terra, porém eles se envolveram com pecado, se envolveram com murmuração e incredulidade. Isso fez com que eles não pudessem mais entrar na terra. Veja, pecados, murmuração, incredulidade são coisas que vão atrapalhar de entrarmos naquilo que Deus tem para nós. E aí, Deus virá a Moisés, porque Moisés começa a se deixar afetar por tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui está algo que o Senhor tem falado ao meu coração, de maneira particular, e eu quero compartilhar também com a igreja. Números capítulo 20, versículo 7. Números capítulo 20, versículo 7. Números capítulo 20, versículo 7 diz: Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha. Diga comigo, falai a rocha. E o que aconteceria? E dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Diga, feriu a rocha 2 vezes. Feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Olha aqui, o povo estava com sede, estava pedindo água. Deus estava disposto a dar água para eles. Qual foi a instrução para Moisés? Fale a rocha e ela vai dar água. Moisés já está virado com o povo, por causa do comportamento do povo. Ele bateu 2 vezes na rocha. Deus falou: ok, Moisés, agora você não vai mais entrar na terra. Não deixa que os sentimentos negativos em relação às pessoas tirem o seu foco da tua terra. Não deixe que ofensa segue você em relação àquilo que Deus falou com você. Então, Moisés se indignou com aquele povo, não apenas uma vez. Você vai se lembrar quando ele desce do monte com as tábuas da lei, e ele chega embaixo do monte e vê um bezerro de ouro. O que ele faz? Ele quebra as tábuas da lei, bate em cima daquela estátua, uma bagunça só. Fica irado com o povo. E aí, a necessidade de subir de novo, novas tábuas são feitas, e Deus vai compartilhar com ele, para que fossem compartilhadas com o povo. Mas Moisés está agora sendo afetado de novo por aquilo que o povo está fazendo. A murmuração do povo, a incredulidade do povo, tudo aquilo está afetando Moisés de tal maneira que Deus vai trazer uma instrução muito clara: basta falar a rocha e ela vai dar água. Mas o que ele faz? Bate na rocha. Tem algo de espiritual nisso, porque as coisas do Antigo Testamento são sombra, são figura daquelas que viriam. Lá em Hebreus a Bíblia diz que uma rocha estava acompanhando o povo durante a sua peregrinação. Tinha uma pedra com eles, e a Bíblia diz que a pedra era Cristo. O Cristo não seria ferido 2 vezes. Moisés bateu 2 vezes na rocha. Então, irmãos, veja a seriedade de você perder o foco, porque se deixou envolver em sentimentos e emoções negativos, que pessoas despertaram em você. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós somos responsáveis por esse território, por esse jardim, que é o nosso coração. Caso contrário, nós não entraremos na terra que Deus já preparou para nós. Então veja, o próprio líder Moisés deixou de entrar porque se deixou afetar pela rebeldia daquele povo. Então, temos que ter cuidado, irmãos, em não tratarmos estas questões. E um homem de Deus chamado John Bevere
disse no seu livro A Isca de Satanás, que motivos demais teremos para ficar ofendidos com pessoas. Mas nós devemos escolher o que vai entrar ou não no nosso coração. Motivo você vai ter toda hora, todo dia. Pessoas vão fazer coisas contra você. E Rick Renner diz no seu livro, você pode superar isso. Você não pode controlar o que as pessoas vão fazer contra você. O que você pode controlar é o que vai entrar dentro de você. Isso você pode controlar. Amém? Mas Moisés não controlou isso. E ele ficou inflamado em relação a um povo rebelde. Bateu na rocha. A rocha até deu água. Mas o preço foi. Tu vai ver a terra de longe e não vai entrar. Triste coisa é ver o que Deus tinha para você e outro desfrutando. Triste coisa é ficar privado de algo que era para você, mas não entrou por causa do seu comportamento, da sua atitude. Então vá comigo para Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48. Eu preciso te lembrar que nós temos palavras proféticas sobre a nossa vida e destino, de maneira individual, mas também de maneira coletiva. A igreja tem palavras sobre projetos divinos, não apenas para um local, mas para uma região. E eu preciso te alertar, irmão, cuidado com aquilo que você agasalha no seu coração, caso contrário, você só vai ver a banda passar. Deuteronômio capítulo 32, versículo 48. Tem uma música aí terrível de carnaval que diz assim: no bloco tal lá só não vai quem já morreu. É por isso que eu não vou. Uma mulher de Deus esses dias estava dizendo algo na internet, um pequeno vídeo, um pequeno trecho de uma ministração. E ela disse assim: nós precisamos aprender a lidar com crítica e com elogio. Morto não reage. Crítica não afeta quem já morreu. Elogio também não. Então a gente vai precisar aprender a lidar, irmãos, com as ofensas, com as críticas, com os elogios. Porque elogio também mata, viu? Elogio também nos tira do foco, do plano que Deus tem para nós. Tem gente se achando tão boa, que nem precisam de Deus mais. Amam mais o chamado do que a Deus. Deuteronômio 32, versículo 48, diz assim: depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Ou seja, você só vai ser espectador, não vai ser mais o protagonista. Era para ser um dos primeiros a entrar. Você estava encabeçando a caravana. Sabe o que vai acontecer agora? Você só vai ver de longe a terra e não vai poder entrar nela. Oh, coisa triste, irmão. Ao invés de se envolverem com a palavra que Deus havia falado, aquele povo se envolveu com o pecado, com a idolatria, com a murmuração e com a incredulidade. E o resultado? Perderam o melhor de Deus. Eu não quero perder o melhor de Deus para a minha vida, irmãos. E eu quero te exortar a não perder o melhor de Deus para a sua vida. Então, abra sua Bíblia em Atos para nós terminarmos. Atos, capítulo 2. Nós estamos falando sobre quem é você no mover. Você é daquele que assiste ou você é daquele que participa? Atos capítulo 2, versículo 1, está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto como judeus como prosélitos, cretenses e arábios, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Na continuidade do texto ele vai dizer: o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Isso aqui que vocês estão vendo é cumprimento de profecia. Mas veja, ao passo que havia um grupo de pessoas que era protagonista, que creu, e porque creu a promessa se cumpriu neles, havia um outro grupo de espectadores que estão lá. Esse povo está embriagado, bêbado dessa hora do dia, que bagunça é essa? No mover de Deus, sempre haverão pelo menos 2 grupos: os que zombam e os que entram. Eu não sei quanto a você, mas eu sou do grupo que entra. Eu sou do grupo que vai cair de cabeça na onda. Eu sou do grupo que sobe na prancha e fica só. A hora que ela vier, eu pego, eu vou pegar. Tem gente que vê pessoas envolvidas pelo mover do Espírito e ficam zombando. Que alguém pulou, porque alguém dançou, porque alguém caiu. Mas uma mulher de Deus certa vez disse algo poderoso, irmãos, isso me impactou. Ela disse: só sabe o valor de um salto quem um dia foi coxo. Então não julga o que Deus está fazendo na vida dos outros. Se tem alguém se alegrando na presença do Senhor, pode ser que pela fé ele esteja destruindo, combatendo, confrontando uma depressão que está tentando sufocá-los, puxá-lo para baixo. Mas porque ele tem ouvido uma palavra para se alegrar mesmo em meio aos maiores desafios, pela fé ele está se alegrando. Não seja aquele que fica, está rindo de bobo, passando o que está passando e está rindo, ficou besta. Não, ele está rindo pela fé. Ele está confrontando o impossível dele pela fé. E porque está crendo, vai ver a glória de Deus. Então, enquanto pessoas olhavam para os irmãos falando em línguas e dizendo: estão embriagados, tinha o outro grupo desfrutando. E o que estava acontecendo? Estava ouvindo na própria língua, eles glorificando a Deus. Aleluia. Sempre haverá pelo menos 2 tipos de pessoas no mover: os que ficam lá religiosos, olhando e balançando a cabeça. E sempre vai ter um outro grupo que está: isso Deus, mais, eu quero é mais, Senhor, pega ele mesmo. Aleluia. De qual grupo você faz parte? Quem é você no mover? Você é daqueles que fica assistindo e buscando algo para dizer: não, Deus não pode estar envolvido nisso.
Ou você é daqueles que está celebrando o que Deus está fazendo? Eu estou te chamando nessa noite. Se você ainda não está desse lado, melhor o direito, né? A bênção é do lado direito. Eu estou no esquerdo aí para você, mas aqui é o meu direito. É melhor estar desse lado. No lado onde as coisas acontecem. No lugar onde as liberações acontecem. No lugar onde chove. Aleluia. É melhor estar do lado dos que creem. Foram dizer para um homem de Deus que estava doente: rapaz, para de crer nesse negócio de cura divina. Isso aí, Deus cura quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Sabe o que o homem disse? Ainda que eu morra, irmão, eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando. E ele disse: se eu tiver que morrer, eu morro igual a girafa, vou morrer em pé. Já viu girafa morrendo? Ela encosta e morre. Morre em pé, ela não se rende. Eu não vou abrir mão do que Deus falou comigo. Ah, mas e se você não viver? Meus filhos vão viver. Porque a palavra de Deus é maior do que eu. E o que Deus tem falado é muito grande. Se Jesus não voltar nos próximos anos, vai atravessar gerações, vai alcançar os próximos, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar o departamento infantil dessa igreja. Nós fazemos parte da geração que crê, não da geração que duvida. Então fique em pé nessa noite. A unção está aqui. A presença está aqui. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não vamos arredar o pé. Nós vamos possuir a terra, porque nós temos um espírito excelente. O espírito que está operando em nós não é o espírito que influenciou os 10, é o espírito que influenciou os 2. Como Josué e Caleb. Aleluia. Isso, se enche do Espírito Santo, ore em outras línguas. Levante uma oração nessa hora. Diga para Deus: eu não sou espectador, eu sou protagonista. Eu farei parte do teu mover. Você não é espectadora, você é protagonista. Protagonistas do mover. Protagonistas do mover. Aqui estão os protagonistas. Nós não somos o povo que apenas assiste. Nós somos um povo que participa. Nós somos um povo que interage com as instruções de Deus. Nós somos aqueles que, quando Deus fala, estamos prontos a obedecer a Deus. Durante o tempo da nossa peregrinação, milagres vão cair na terra. Não duvida do que Deus está fazendo. O que Ele tem feito até aqui
já é suficiente para que creiais. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sei que farás outra vez. Sim, eu estou bem certo.